A gente estava louvando o Senhor com esse último cântico aí. Eu estava fazendo assim uma breve reflexão da minha vida. Eu me converti com 18 anos. E eu tive muita dificuldade de aceitar Jesus. Eu frequentei um bom tempo as reuniões da igreja. E eu tive muita dificuldade mesmo, porque eu pensava comigo assim, falava, Senhor, eu achava lindo, eu achava maravilhosa a comunhão da igreja. Quando eu ia, eu visitava, eu fiquei acho que uns de 6 a quase um ano frequentando, sem tomar uma decisão. E eu pensava comigo assim, falava, Senhor, mas se eu te aceitar como o Senhor da minha vida, eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar a minha vida. E eu era muito apegado às coisas que eu fazia, e eu pensava em tomar uma decisão e depois eu ter que recuar, voltar atrás, né? A praticar tudo aquilo que eu fazia antes. Então, eu tive dificuldade de tomar essa decisão, porque eu sabia que depois que eu me decidisse, eu não teria como voltar atrás. Eu não teria como recuar. Eu teria que prosseguir. E eu vejo que o Evangelho, ele é isso, né? O Evangelho é um caminho sem volta, né? Quando nós nos decidimos com Cristo e tomamos uma decisão com Ele, nós não temos como recuar, né? E eu oro a Deus, eu peço muito a Deus isso aí, falo, Senhor, não me deixe recuar, não me deixe voltar atrás, porque nós precisamos seguir em frente, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza no mundo, tudo, muita insegurança, muito medo, muita indecisão, muita divisão. Isso não é bom para a igreja, né? O que é bom para a igreja é a unidade, né? A unidade, ela é saudável para a igreja. Quando nós estamos juntos num único propósito, porque nós temos um propósito maior, né, irmãos? Que supera qualquer outro, que é o Evangelho de Cristo Jesus, é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E aí, esse é o propósito maior. A nossa causa é essa, nós temos que lutar por essa causa. E aí nós não podemos recuar diante de nada, porque muitos serão os desafios daqui para frente, muitos serão os problemas, que nós vivemos de um século muito diferente do século que passou. E aí nós precisamos nos unir. A unidade é que nos fortalece, não é, irmãos? A unidade é que nos fortalece. A igreja forte é uma igreja unida, e que Deus tenha misericórdia de nós, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é uma palavra que tem muito a ver com os dias que nós vivemos. O que a gente tem percebido ultimamente é uma ansiedade muito grande no coração das pessoas. A ansiedade é um mal terrível, irmãos. A ansiedade, ela rouba a nossa paz. A ansiedade, ela gera insegurança. A ansiedade, ela faz mal para o corpo. E aí, como superar, como a gente ultrapassar essas barreiras que são impostas, muitas vezes por nós mesmos, por causa dessa atitude, das atitudes que muitas vezes assumem o controle da nossa vida. E o meu objetivo é mostrar a cada um de nós aqui nesta noite, diante de inúmeras situações que nós vivemos no dia a dia, que existe um caminho, existe uma fórmula, existe uma maneira que nós temos para nos dirigir diretamente no alvo. Mas o grande problema, irmão, é que muitas vezes a falta de clareza, a falta de entendimento
tem nos conduzido por rotas, por caminhos alternativos, que nem sempre nos conduzirão para o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes, agora com a tecnologia, né, você quer ir em um determinado lugar, e aí você liga lá o GPS, e o GPS ele te conduz até onde você quer chegar. Quando o GPS te joga na rota certa, você consegue chegar com mais exatidão, o tempo, o objetivo é maior, você não perde tempo. Mas quando a rota que você traçou ali te joga num caminho errado, você fica perdido. As pessoas falam assim: olha, eu joguei aqui no GPS o endereço, mas eu acabei passando em outro lugar. E a pessoa atrasa, ela perde tempo, ela fica aborrecida, porque ela saiu da rota, ela perdeu a direção que ela deveria seguir. Então essa falta de clareza, muitas vezes naquilo que a gente quer, rouba de nós o objetivo maior, né? Porque Deus, irmãos, não nega, Deus nunca negou o acesso à presença dEle. Deus sempre esteve aberto a nos receber, a nos acolher. Deus sempre esteve pronto, de braços abertos, a nos receber. Nós é que muitas vezes não entendemos, e nós fazemos o oposto. Nós fazemos o oposto daquilo que Deus Ele quer para nós. A Bíblia nos diz que se nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque nós pedimos mal. Se a gente pede e não recebe, é porque a gente pediu mal. Você não pediu o que deveria, de fato, pedir a Deus. E nós temos uma receita, né? Nós temos a receita nas nossas mãos. Essa receita é que nos diz o que nós devemos fazer, não é verdade? Às vezes eu estava pensando aqui, você pega uma partitura musical, e aí na partitura tem aqui a letra da música, tem as cifras, e quando você pega aquilo ali e coloca no instrumento, sai aquela melodia linda, porque você tem a fórmula e você sabe fazer uso dela. Quando você tem a partitura e você conhece, você sabe fazer uso dela, e aí flui o que você precisa, porque você conseguiu decifrar a receita. Nós temos a receita em nossas mãos, nós temos o caminho certo a seguir, e muitas vezes a gente traça a rota errada. Os irmãos estão entendendo? E quando você traça o caminho errado, quase sempre você se perde. O Senhor, irmãos, nessa noite, Ele quer dizer o seguinte, que nós precisamos acertar o caminho. Nós precisamos seguir o caminho certo. Toda vez que nós somos submetidos a uma pressão, quer seja de ordem emocional, de ordem financeira, familiar, saúde, há uma tendência muito grande, irmãos, a nos desesperar. A gente se desespera, porque a gente quer resolver aquela situação, a gente quer resolver o problema. Então bate em nós uma insegurança, bate em nós uma incerteza, um medo do que poderá acontecer, que nós nos esquecemos da receita, nós esquecemos da fórmula, de como fazer. E aí a gente começa a bater cabeça, a gente começa a buscar um monte de solução, um monte de caminho, e a gente começa a tentar resolver, e a gente briga, a gente corre e tal, porque você ignora a receita, você ignora o que você deveria de fato fazer, e você procura caminhos alternativos.
A Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, não é verdade, irmãos? Deus fala conosco através da Bíblia. E quando nós nos dirigimos em oração a Deus, somos nós falando com Deus. Então há uma troca, há uma comunicação entre você e Deus. Essa comunicação vai te dar acesso a Deus, você vai entender, porque nós só conseguimos decifrar a intenção do Pai ouvindo a voz dele. E o Pai, embora ele conheça os nossos corações, ele quer ouvir de nós a nossa demanda, ele quer que a gente se dirija a ele. Então, irmão, se você não lê a Bíblia, você não está ouvindo Deus falar com você, correto? Se você não lê, você não ouve Deus, porque Deus fala com você através da Bíblia. Você pode ouvir falar de Deus, porque eu estou falando de Deus, mas se você não tiver o seu momento com Ele, você não vai ouvir o que Deus tem a dizer a você através da palavra. E se você não ora, Deus ele não está ouvindo o que você quer para Ele. Então essa troca ela vai deixar de existir entre Deus e você, porque você está rompendo com princípios que são básicos, que são fundamentais para uma vida cristã. Então quando você perde, ou quando você deixa de fazer isso, você esquece a receita para você viver uma vida feliz, uma vida saudável. E aí você deixa a ansiedade, você deixa os problemas do dia a dia assumir o controle da sua vida. E as pessoas, quando elas estão dominadas por esse sentimento, são pessoas que não conseguem viver uma vida plena na presença de Deus, porque elas estão preocupadas o tempo todo com o que ela vai ter que resolver no dia seguinte, com a conta que ela tem que pagar, com o problema que ela está vivendo na vida conjugal dela. Ela está atravessando um problema com o filho e ela não consegue encontrar a solução para resolver o problema do filho, porque ela ignorou a receita do bolo, ela deixou de lado o que a palavra diz para ela. É muito importante, irmãos, a gente entender essas coisas, porque é muito simples, né? Você vai cortar um caminho enorme e você vai conseguir colocar o GPS para te jogar diretamente aonde você tem que chegar, para você resolver a sua demanda, para você resolver o seu problema, irmãos. É muito importante que a gente aprenda isso, ou que a gente tome posse disso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Amém? As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Petições, né? Essa palavra me chamou a atenção, petições. Petições, dá aquela ideia do pidão, né? Aquela pessoa que pede petições, o tempo todo pedindo. Será que Deus, Ele irá reclamar com você por você pedir tanto a Ele? Será que Deus ele vai se sentir incomodado de você levar as suas demandas, os seus problemas para Ele?
Deus, Ele sabe aquilo que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. Mas Deus, Ele quer ouvir de mim o que eu preciso. Às vezes nós precisamos externar a Deus aquilo que eu preciso que seja resolvido na minha vida. E muitas vezes, diante de situações das nossas vidas, a gente silencia diante de Deus. Que as vossas petições sejam em tudo. Em alguma coisa, irmãos, a Bíblia fala aqui, em Filipenses fala, que as vossas petições sejam em algumas coisas conhecidas diante de Deus. Que as vossas petições sejam em tudo. Tudo. Quer dizer, irmãos, que você tem livre acesso a Deus em qualquer que seja o problema na sua vida, tudo. Entrega tudo a Deus, tudo. Eu estou querendo dizer a você, será que você vai falar, mas o Ricardo está falando que eu tenho que entregar tudo a Ele? Eu vou esquecer do advogado, eu vou esquecer do médico, eu vou esquecer do remédio? Não, claro que não. Só que existe uma grande diferença de você ignorar a Deus e se dirigir diretamente ao advogado, se dirigir diretamente ao médico, se dirigir diretamente ao juiz. Quando eu falo que a palavra de Deus diz que em tudo, quer dizer o quê? Que antes de você ir ao advogado, vá a Deus. Antes de você ir ao médico, vá a Deus. Antes de você procurar um juiz para resolver o seu problema conjugal, vá a Deus. É isso que Ele quer dizer para nós nessa noite, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas, em tudo. Tudo, não existe limite para as suas demandas com Deus, não existe, tudo entregue a Ele. Tudo, irmãos. Deus quer conhecer o seu problema. Será que Deus não conhece? Deus conhece. Mas por que Ele fala em tudo? Porque Ele quer ouvir de você. Se eu estou na minha casa e eu sei que o meu filho está precisando de algo, eu tenho duas alternativas. Eu vejo a necessidade do meu filho, eu vou lá e resolvo o problema dele. E eu tenho uma outra alternativa. Se o meu filho chega assim e fala assim: pai, eu estou precisando de um tênis, porque o meu rasgou. Eu vou ouvir a demanda do meu filho e eu vou lá comprar um tênis para ele, porque ele pediu. Eu poderia estar lá vendo o tênis dele rasgado, mas sem tomar uma decisão de comprar um tênis novo. Mas ao ouvir a demanda dele, eu vou atender porque ele me pediu. Os irmãos entendem a diferença de você tornar as suas demandas conhecidas diante de Deus? Deus, Ele quer ouvir de nós, irmãos. Ele precisa ouvir o que eu preciso. Ele precisa ouvir o que você precisa. Então não é em alguma coisa, mas é em tudo. Aí depois ele fala assim: pelas orações e súplicas. Existe diferença entre orar e suplicar? Quando você está atravessando um problema e você percebe que aquele problema ele não vai ser resolvido e você precisa que Deus te acuda, e aí você fala assim: Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor resolva esse problema para mim. Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência nesse problema. Pai, eu preciso que o Senhor vá lá naquele hospital e cure meu filho.
Senhor, eu preciso que o Senhor toque no coração do meu esposo e liberte o meu esposo da situação que ele se encontra. Senhor, eu estou precisando de um socorro urgente. Então você começa a se humilhar diante de Deus, e você se prostra diante de Deus, e você pede, e você suplica, e você repete, e você fala novamente, e você insiste, e você chora diante de Deus, você suplica. Súplica é você repetir, é você se humilhar, é você chorar, é você colocar diante de Deus. Deus vai olhar: o meu filho está me pedindo, ele está clamando, porque ele precisa daquilo. Olha, irmãos, olha a diferença. A oração, eu acordo e eu falo: Senhor, Pai, eu entrego esse dia nas tuas mãos, eu entrego o problema do meu filho nas tuas mãos, eu entrego o meu casamento em tuas mãos, Senhor, aquela enfermidade que está me preocupando tanto, Senhor, aquele diagnóstico, Senhor, o que será da minha vida? Aí você ora a Deus, mas quando você decide suplicar, você se prostra diante de Deus, você vai para o joelho e você começa a chorar diante de Deus, e você fala assim: Senhor, essa situação, Pai, eu preciso, Senhor, que o Senhor me acuda neste momento de desespero. Pai, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que será do meu filho, Senhor, eu não sei, eu preciso que o Senhor entre com providência nesse problema e resolva. E aí você começa a sensibilizar o coração de Deus, entende? Você começa a mostrar para Deus que você é um filho que se humilha diante da presença dEle, porque você necessita daquele socorro, você precisa que Deus ele vá ao seu encontro e atenda o que você precisa. Então, irmão, eu não vou primeiro ao médico, eu não vou primeiro ao banco conversar com o gerente, não, eu não vou primeiro. Eu não vou ao agiota para resolver o meu problema financeiro, não, eu não vou. Eu não vou largar a minha esposa, separar da minha esposa, não, eu não vou fazer isso. Mas eu vou primeiro apresentar a minha situação a Deus. Depois que você apresenta, irmãos, você vai seguir a direção que Ele te determinar. E aí sim, se você tiver que se medicar, Deus vai usar um médico, e Deus vai te orientar a tomar aquele medicamento certo. Se você orar a Deus, você vai procurar o advogado, Deus vai te direcionar para o advogado certo. Se você orar a Deus, Deus vai te levar no médico que vai atender a sua necessidade, porque Deus tem dois caminhos: ou Ele te cura definitivamente, ou Ele te encaminha para um médico que vai resolver, ou então que vai dizer o que fazer. Mas precisamos entregar a Deus, nós precisamos depositar nas mãos de Deus a nossa situação. E o terceiro passo, irmãos, o terceiro passo, para esse segredo que não é segredo, mas que acaba se tornando um segredo, porque a gente não consegue fazer o negócio certo. Aí a gente tem que detalhar para que a gente consiga entender isso. O terceiro caminho é com ações de graça. Entende? Parece loucura isso, né? Parece loucura. Estou cheio de problema. Pensei me jogar embaixo daquele caminhão ali na BR. Depressão tomou conta de mim. Estou lá no 10º andar, eu olho: Senhor, se eu me jogar aqui, tudo acaba. E aí a Bíblia fala assim com você: com ações de graça. Parece fácil, né? Parece fácil, Diva. Com ações de graça. Eu estou todo enrolado, irmãos, eu estou com um câncer terminal. O câncer já tomou o meu corpo todo. O médico me deu 3 meses de vida. E aí,
eu leio a Bíblia e ela fala assim: que as suas petições sejam em tudo conhecidas, orações e súplicas com ações de graça. E aí você vai ter que dizer para Deus assim: eu te agradeço, Deus. É mole? Câncer terminal, 3 meses para morrer, e falar: Senhor, muito obrigado, Senhor. Parece fácil isso, irmãos? Não, não é não. Irmãos, entrou no olho do furacão, a Bíblia fala assim, ó, entra agradecendo. A grande diferença de Deus para nós é que a nossa ótica é uma ótica limitada, né? Nós não conseguimos enxergar muito longe. A nossa ótica, o nosso campo de visão, ele é muito limitado. Então a gente não consegue ver como Deus vê. Então a gente acha que esses 3 meses é um tempo limitado, e aí você vai morrer daqui a 3 meses. Se durante 3 meses você morrer, é porque Deus determinou que você teria que morrer. Ninguém vive para sempre. Não é verdade, irmãos? Mas Deus pode transformar os seus 3 meses em 30 anos. Deus pode transformar os seus 3 meses em 50 anos. Eu lembro de uma irmã, a irmã Lena, acho que ela faleceu tem pouco tempo, né? A irmã Lena. Lena Fortunato era uma senhora que, e quando a gente era bem jovenzinho, ela já estava desenganada, com data para morrer. Isso há muitos anos atrás. Essa irmã veio falecer, acho que agora, há pouco tempo, né? Pouco tempo. Com câncer. Então, irmãos, Deus, em tudo Deus tem um propósito. Quando você entra no olho do furacão, quando tudo parece conspirar contra você, você vai entrar no problema, conhecendo o que a palavra de Deus diz, você vai clamar, você vai apresentar o seu problema a Deus, você vai orar, você vai suplicar, mas você vai dizer assim: Senhor, eu te dou graças, Pai, porque eu sei que em tudo tu tens um propósito, eu sei que em tudo tu tens um plano para mim. E aí, irmãos, quando você consegue depositar, Deus, Ele vai gerar no seu coração paz. Ele gera paz no seu coração. Porque o grande problema, irmãos, não é a enfermidade que vem. O grande problema não é a dívida que você tem. O grande problema não é a questão na justiça que você tem que resolver. Não! O que está em questão aqui é se você terá ou não paz. Porque se eu estiver em paz com Deus, irmãos, qualquer coisa pode vir. A paz, ela vai estar controlando o meu ser. Existem pessoas que têm tudo e não têm paz. O que adianta eu ter a minha enfermidade restaurada, curada, mas eu viver em guerra comigo, eu não consegui viver em paz? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, que por que você tem que se dirigir a Deus com ações de graça, agradecendo, para que a sua atitude, o seu gesto, gere em você segurança e paz. É isso que é importante, irmãos. Nada mais é importante para a gente do que a paz. Porque você tem um problema, você está vivendo o problema, mas você está em paz com Deus. Em que esse problema vai te atingir? Mas não vai te atingir, porque você já está em paz, você pacificou o seu coração. O seu coração, ele está tranquilizado pelo Espírito Santo de Deus.
Você deve entrar, irmãos, na sua situação agradecendo. Humanamente falando, parece loucura agradecer por estar vivendo uma situação tão difícil. Mas você tem que dizer: Senhor, obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, porque esse problema parece ser tão difícil, tão impossível. Mas eu confio, eu creio que o Senhor tem a solução para mim. Então, esse é o objetivo, irmãos. É você entender, é você decifrar essa receita de Deus para a sua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Percebe, irmãos? E a paz de Deus, que excede a todo... Olha, é algo, irmãos, que é tão sobrenatural, que excede o nosso entendimento. Talvez você esteja aqui ouvindo e fale assim: tu não está entendendo nada. Fala assim: rapaz, como é que Ricardo fala isso? Porque ele não está com o problema que eu estou. Porque se Ricardo estivesse vivendo o problema que eu estou, eu duvido que ele estaria falando aquilo lá em cima. Porque pode ser que você que está aí me ouvindo agora, pode ser que você esteja atravessando um problema e até pensando assim: poxa, mas é fácil para ele estar falando isso aí, né? Porque ele não está com esse problema que eu estou vivendo aqui. Porque se ele tivesse com esse problema, eu duvido que ele estaria lá falando. Irmãos, eu só quero dizer para você, eu te dar uma boa notícia: não é Ricardo que está falando para você. Porque se fosse Ricardo, você poderia me questionar, mas aquele que tem todo o poder, aquele que excede todo o entendimento, Ele está dizendo para você. Porque, irmãos, se Deus, através da sua palavra, está dizendo isso, porque é o melhor caminho. Não existe outra forma de fazer, porque Deus, olha, faça isso que vai ser o melhor para a sua vida. Faça, escolha esse caminho, não siga uma rota alternativa, porque isso aí vai te levar para um caminho diferente. Esse GPS vai fazer com que você perca tempo. Esse GPS com o endereço errado vai atrasar a sua vida, vai te trazer transtorno, vai causar confusão na sua cabeça. Olha, faça o que eu mando a você, o que eu te mando fazer. Faça o que eu te mando, porque você vai ser bem-sucedido. Então é isso, irmãos, que o Senhor nos manda fazer nesta noite. A receita é claríssima, a receita é clara. Agora eu queria compartilhar com vocês um outro pontinho, que eu acho assim fundamental, que a Bíblia fala. Porque existe esse caminho, que é o caminho, é você e Deus, né? Somos nós e Deus, é o entendimento que eu tenho de Deus, que vai me fazer agir dessa forma, amém? Qual é o outro caminho que nós temos? Um outro caminho, eu queria que você fizesse o seguinte: olhe para o seu lado, olhe para a pessoa que está do seu lado, olha aí, irmão, sem vergonha, dá uma olhadinha discreta. Se você for tímido, pode dar uma olhadinha discreta para essa pessoa que está do seu lado. Fala para esse irmão que está ao seu lado assim: você é a solução. Os irmãos concordam comigo? É isso mesmo que você está dizendo, irmãos. A solução está do seu lado. O seu irmão, ele é parte da solução do seu problema. Lembra das rotas erradas? Nós não lembramos de Deus e não lembramos dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Muitas vezes, quando eu estou atravessando um problema, eu não lembro de Deus e esqueço que eu tenho um irmão que está ao meu lado, que ele pode estar comigo no momento da dificuldade. A solução está tão perto, mas tão perto de você, mas você, muitas vezes, a gente está com a mente tão obscurecida, irmãos, a nossa mente está tão ofuscada ali, que a gente não consegue ver, você não consegue visualizar isso. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas
uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá no quartel, quem não sabe, eu sou um militar aposentado, e lá no quartel, quando a gente formava dupla, a gente chamava o parceiro de canga. Aí escolhe o seu canga, e a gente escolhia o parceiro, e aquele ali era o nosso canga. Aquele ali era o companheiro, que um carregava o outro, um teria que suportar o outro, né? Quando a Bíblia fala assim, carregai as cargas uns dos outros, o que é carga, irmão? O que é carga? Carga é peso, não é? É o peso. Quando a Bíblia fala assim, carregai as cargas uns dos outros, e assim você está cumprindo a lei de Cristo. O que ele quer dizer? Cumprir a lei de Cristo é você ser o suporte para o seu irmão, é você ajudar o seu irmão no momento que ele estiver precisando de você. Mas nós somos muitas vezes tão resistentes a isso, sabe, irmãos, que você acha impossível você dividir um problema seu com um irmão que está ao seu lado, porque você não confia, você acha que o seu irmão não é capaz o suficiente de te ajudar, de te ouvir e estar ao seu lado nos momentos difíceis da sua vida. Então, carregar a carga é você suportar a deficiência do irmão, você suportar a necessidade do irmão naquele momento de desespero, de angústia. Irmãos, lá no nosso encontro de casados, teve algo que foi muito terapêutico para a minha vida. Foi algo que me fez assim me sentir muito feliz naquele momento. Porque teve um momento do louvor lá, que o Adelso estava ministrando louvor, e no início da ministração do louvor, ele pediu que a gente se abraçasse. Ele falou assim, irmãos, vamos nos abraçar, vamos sair dos nossos lugares e vamos nos abraçar. E aí, irmãos, foi aquele movimento gostoso, os irmãos saindo dos seus lugares e se abraçando. Irmãos, aquele ato de um abraçar o outro, aquele gesto é terapêutico. Quando o irmão te pega e te abraça, eu amo essa irmãzinha aqui, ó. Essa irmãzinha do cabelinho branco aqui. Por que eu tenho um amor especial por essa irmã? Às vezes eu chego perto dela, vou dar a mão dela, ela esquece da sua mão e te abraça. Esse dia eu cheguei perto, oi diva, ela nem olhou para a minha mão, já foi agarrando e abraçando. E ela não abraça você, ela abraça você com aquele abraço fraternal gostoso, não é isso, diva? E isso é bom, irmãos, isso é terapêutico. Isso faz um bem incrível para nós. Isso faz muito bem para nós. Um abraço faz a diferença na vida da gente. Nós precisamos nos abraçar mais. Nós precisamos, irmãos, ter mais comunhão. Eu recebi uma foto do meu amigo, irmão, Zé Maria, aquele irmão maravilhoso ali, que eu amo muito também. Ele mandou uma foto da gente mais novo um pouquinho, né? Aí, Ricardo, aí, a nossa foto aí, tá, cabelinho mais escuro, né, Zé? E aí a gente começou a fazer uma breve reflexão da vida da gente, da juventude, né? E falando da importância da gente estar juntos. Então isso é muito bom, irmãos. Muito, mas muito bom. Isso faz um bem para nós incalculável. A vida do irmão na sua vida. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que quer dizer esse texto, irmãos? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Isso é ordem do Senhor, isso é mandamento do Senhor para a vida da gente. Se você não faz isso, você está pulando um processo de Deus na sua vida. Muitas vezes eu ofendo, muitas vezes eu sou ofendido. E nessa troca de ofensas,
Muitas vezes nós ignoramos o irmão. Eu esqueço que eu magoei o irmão, eu esqueço que eu ofendi o irmão, e o irmão esquece que ele me ofendeu, e a gente toca a vida da gente de qualquer jeito. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, nós precisamos carregar a carga um do outro, nós precisamos, irmãos, ser igreja no sentido de unidade. Nós precisamos viver isso na vida da gente. Você confia o suficiente no seu irmão? Eu queria dizer aos irmãos que eu vivi uma experiência linda no nosso grupo familiar. Nós estávamos numa reunião e o Senhor nos moveu a fazer algo inédito, e nós vamos fazer isso hoje aqui, no nome de Jesus. E nós nos levantamos no nosso grupo familiar e nós falamos assim: irmãos, escolha um irmão aí, num grupo familiar. Escolha um irmão e você vai orar por ele durante uma semana. Lembra? E aí cada um escolheu um, pegou um aqui, outro pegou outro ali, outro pegou, e a gente levou aquele encargo para casa de orar um pelo outro durante uma semana. Na semana seguinte, nós voltamos no grupo familiar e cada um compartilhou a experiência de ter orado pelo irmão uma semana. Não foi isso? Irmãos, o que nós ouvimos na semana seguinte foi algo extraordinário. Os milagres que Deus operou foram milagres, irmãos. Simplesmente porque nós decidimos orar pelo irmão, abençoar o irmão. Porque eu decidi que aquele irmão era importante para mim, que eu precisava orar e guardar a vida daquele irmão em oração. Às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas, que a gente esquece que o seu irmão é para ser abençoado por você, não amaldiçoado. Os nossos irmãos têm que ser abençoados por nós. Se você não ora e não me abençoa, você está indo contra a vontade de Deus. Eu não estou aqui para julgar, nem para condenar o irmão, mas eu estou aqui com a função de abençoar os irmãos. E ai de você, se você não usa a sua boca, as suas mãos para abençoar. Se você estiver contrariando a vontade de Deus, o amaldiçoado vai ser você por Deus, por estar ignorando o que Deus te manda fazer. Muitos irmãos estão sufocados, fechados dentro de um quarto escuro, carregando em seus corações culpa, ressentimentos, lixos, entulhos que precisam ser removidos. Muitas pessoas estão com tanto lixo dentro de si, estão com tanta sujeira dentro de si, com tanto entulho que precisa ser removido. Existem pessoas que estão dentro de um quarto escuro, sem nenhuma frestinha de luz, as pessoas se veem totalmente perdidas, sem saber o que fazer. E as pessoas vão amontoando lixos, ressentimentos, mágoa, dentro dos seus corações, e aquilo ali, irmãos, vai gerando dano, vai gerando doença, vai gerando problemas graves, porque você não consegue liberar aquela sujeira que está dentro de você. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a oração, que você precisa entregar os seus problemas a Deus, e porque você não aprendeu, ainda não entendeu que você precisa dividir a sua carga com os seus irmãos. Eu não estou dizendo que você vai chegar e expor o seu problema para o irmão que você não tem a mínima afinidade com ele, mas você pode sim chegar. Se eu tenho ali o irmão Zé Maria, que é meu irmão, que a gente está ali caminhando junto, eu vou falar: Zé, eu estou com um problema aqui, meu irmão, preciso de você, me ajuda aí. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida espiritual, irmãos. E nós precisamos nos libertar, tirar de nós todo esse problema que muitas vezes está sufocando a nossa vida.
Aí você pode, mas como? Como eu vou expor o meu problema para outra pessoa? Como eu vou chegar e contar esse problema que me acompanha há algum tempo para essa pessoa? Mas você precisa confiar no irmão, você precisa confiar nele. Porque se você carrega dentro de você essa culpa, se você carrega dentro de você esse medo, esse lixo, e se você não consegue, irmãos, isso aí vai gerar doença. Você vai viver doente, você vai viver mal com você mesmo, você não vai conseguir se libertar, de fato. Quando você decide confessar, quando você decide abrir o seu coração, quando você decide dividir algo, você tira, você arranca de você todo esse peso, todo esse mal. E é claro, né, irmãos, que você não vai sair aí se expondo os seus problemas. Você não vai fazer isso para qualquer um. Primeiro você vai orar a Deus, né, em tudo. Sejam conhecidos. Então você vai orar a Deus, e aí você vai escolher alguém para você conversar. Escolha, irmãos, isso é bíblico. Isso não é Ricardo que está falando, não, é bíblico, isso é Bíblia. Nós muitas vezes ficamos dando murro em ponta de faca porque nós não entendemos a Bíblia, ou então, se nós entendemos, nós ignoramos a Bíblia. Caso o seu problema seja resolvido com Deus, se você entregou para Deus, resolveu, amém, é você e Deus. Mas se você tem orado a Deus, e você tem colocado diante de Deus, e você não encontra uma resposta, procure seu irmão, e converse com ele. E aí, irmãos, você vai sentir paz no seu coração. Tem um programa de televisão, que eu assisto, acho que alguns irmãos conhecem, que se chama Quilos Mortais. Quem já assistiu esse programa aí? Quilos Mortais, né? São pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Pessoas que são enormes, 250, 300 quilos, 350. Pessoas que ficam acamadas, não conseguem levantar da cama. E elas entram em um programa de emagrecimento. E aí as pessoas, elas precisam passar por algumas etapas para entrar no programa até conseguir fazer a redução de estômago, né? Aquela redução para ela poder chegar. Não adianta você ser submetido àquela cirurgia no início, se você não trabalhou a sua mente, se você não se reeducou, porque você vai fazer a cirurgia e vai voltar a comer como antes. E aí a cirurgia não vai resolver o seu problema. Então, primeiro você tem que trabalhar a sua mente, para depois você fazer a cirurgia. E aí, quando as pessoas têm muita dificuldade, elas não conseguem superar aquela primeira etapa, que são aqueles primeiros quilos que ela precisa perder, para poder o médico ver que ela de fato decidiu mudar. E a pessoa não consegue largar ali, ela não consegue deixar de comer, de se alimentar, né, em excesso. Ela é encaminhada para um terapeuta. E aí, quando ela chega no terapeuta, a primeira coisa que o terapeuta faz é pedir para ela fazer um breve histórico da vida dela. Relata aí a sua vida. E aí a pessoa começa a contar. E aí fala um pouquinho do seu pai, fala um pouquinho da sua mãe. E aí a pessoa chega no cerne do problema. Quando a pessoa ela chega no cerne do problema, quando ela entra na questão em si, ela expõe a causa do problema dela. Ela diz assim: olha, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Isso eu era pequena, então meu pai abusou de mim. E desde então,
eu não consigo me libertar. Então a pessoa, ela procura uma fuga na comida, ela procura uma fuga no sexo, ela procura uma fuga nas drogas, ela procura uma forma de preencher aquele espaço que foi invadido na vida dela. E aí, quando ela decide expor aquele problema que afetou ela desde a sua infância, ela começa a se libertar daquele problema, e aí ela consegue superar aquela dificuldade, e aí ela começa a entrar num processo de libertação daquela prisão que ela vive. E aí quase sempre, quando você entra na terapia, você consegue resolver o seu problema. Então, irmãos, o que nós precisamos é nos libertar dos nossos problemas. O que nós precisamos é expor para Deus ou para o seu irmão aquilo que você está vivendo, o problema que está te afetando. Que aí você vai arrancar de você toda a ansiedade, você vai arrancar de você o medo, você vai arrancar de você a insegurança, porque o que te leva a fazer coisas que você não gostaria de fazer é a insegurança, é o medo. E aí você começa a praticar aquelas coisas porque você se sente inseguro. Você não sabe o porquê que você chegou àquele ponto, mas o fato é que alguma coisa está te levando à prática daquilo que você mesmo não gostaria que acontecesse. Em João 1,5 diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Irmãos, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O seu problema são trevas dentro de você. O seu problema são trevas que estão ocupando a sua vida. Irmãos, se nós apagarmos todas as luzes desse auditório, e se nós falarmos com os irmãos assim: irmãos, vamos sair, com certeza na hora que começarmos a sair, algumas pessoas vão tropeçar nas outras, algumas pessoas vão empurrar cadeiras, porque quando estamos nas trevas nós nos perdemos. Quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos ver luz, nós não conseguimos ver saída. Quando estamos nas trevas, irmãos, nós ficamos refém da escuridão, nós ficamos refém do inimigo, nós ficamos refém dos nossos problemas. Mas quando você deixa a luz invadir a sua vida, a claridade, a luz, ela traz lucidez para você. A luz, ela traz uma direção, ela nos diz aonde nós devemos ir. Então, irmãos, quando a luz brilha nas trevas, as trevas não poderão derrotar a luz. E eu quero dizer que essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Se você estiver atravessando um problema, Jesus, Ele tem a solução para você. Se você tem um problema que você precisa vencer, permita-se ser invadido, ser inundado por essa luz que é Jesus na sua vida. E eu tenho convicção, irmãos, porque não é Ricardo, mais uma vez, é a palavra de Deus que diz: irmãos, aonde brilha a luz, as trevas não têm lugar. Aonde a luz brilha, irmãos, as trevas não têm poder de vencer. Quando não há entendimento de algo, irmãos, nós estamos na mais densa escuridão. Mas à medida que a luz ela vai ocupando o espaço escuro, as trevas vão se dissipando, e a luz vai assumindo o controle da vida no meio das trevas. Quando você invoca a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida, a luz ela vai te inundando, e ela vai ofuscando, ela vai inibindo a escuridão que é em você, e aí esse brilho do Espírito, irmão, vai te dar a direção. Em Atos, no capítulo 3, de 1 a 16, Pedro e João, eles oraram para um homem coxo. Esse homem pedia esmolas, e eles falaram assim para aquele homem: olha, nós não temos
nem ouro e nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. E o que ele falou para aquele coxo? Levanta e anda. Irmãos, o que aquele homem coxo precisava era de dinheiro. O que aquele homem precisava era de esmola? Não. O problema maior daquele homem não era a falta de dinheiro, não era a esmola. O problema daquele homem era levantar e andar. Porque se eu levantar e se eu andar, eu não vou precisar pedir esmolas. Eu não vou precisar mendigar. Então nós precisamos entender o que é melhor para nós. Será que o que você precisa é esmola? Ou você precisa levantar e andar? Você não precisa esmolar, você precisa levantar e andar.